Bom dia, hoje é dia 7 de Abril e voltamos às crónicas Vídeo ao Vinho. Eu estou a falar com o Rui Abocassis, que é um dos fundadores e líderes de uma empresa de vinhos baseada em Nova Iorque, chamada Olé e Obrigado Vinhos, ou Vinos, e tem um portfólio especializado em vinhos portugueses e espanhóis, e sendo pequena, nas palavras dele, não consigo imaginar como é que isso pode ser verdade, mas ele já vai explicar, sendo pequena, vende vinhos em 50 estados, o que quer dizer que não pode ser tão pequena como isso. Bom dia, Rui, como é que está a tua saúde? Viva, bom dia. Luís, obrigado, estou bem. Espero que estejas bem também. Uh, Começa por nos explicar, se calhar, como é que aconteceu essa história de Olé e Obrigado. Sei que começaste por ter uma companhia que era Obrigado Vinhos, ou Obrigado Vinhos de Portugal, Exato. depois fundiste com o Olé, não é? Portanto, duas palavras fortes em espanhol e em português. Conta-nos isso, por favor. É verdade, é verdade. As duas palavras fortes espelham o que é aquilo que nós fazemos, que somos importadores, um importador de nicho que representa um portfólio espanhol, a parte Olé, e depois a parte Obrigado, que representa um portfólio português nos Estados Unidos, de que a gente se orgulha, de vinhos de qualidade, de grandes produtores nacionais. Somos pequenos porque nos Estados Unidos é tudo tão grande que somos uma empresa com 25 pessoas, mas somos pequeninos. Temos um pequeno escritório em Espanha, em Cádiz, estou eu em Portugal e depois há 20 e tal pessoas nos Estados Unidos. A empresa é baseada em Nova Iorque, num sítio chamado New Rochelle, e tem distribuição em 50 estados. Sendo que eu vivo aqui em Portugal e viajo, ou viajava constantemente para os Estados Unidos a promover, no esforço de vendas, a trabalhar com distribuidores, a trabalhar na rua, a trabalhar em provas, enfim, tudo aquilo que se faz nesta indústria. Portanto, os Estados Unidos têm um sistema bastante específico de comércio de vinhos, não é? O que eles chamam o three tier, não é? É, Faz com que exatamente. obrigatoriamente é preciso passar por vários níveis. Talvez possa explicar isso para a malta perceber a especificidade Com do certeza, com certeza. Digamos, ao contrário por exemplo, do António Massanita, que esteve ontem que dá sempre ótimas entrevistas, e que esteve ontem no teu programa, ontem ou anteontem, nos Estados Unidos, depois dos anos de prohibition, digamos, da proibição do consumo de álcool, o legislador americano criou um sistema que ficou conhecido como three-tier system, e o three-tier system o que faz faz com que a adega não te possa vender diretamente a ti ou diretamente ao consumidor. Então, uma adega nos Estados Unidos, por exemplo, um produtor de álcool, uma destilaria, etc., tem que vender a um distribuidor, que por sua vez tem que vender a um retalhista e que por sua vez vende ao consumidor. De maneira que a indústria é uma indústria que tem a long tail, como nós dizemos, é uma indústria que tem vários players metidos na cadeia de valor por obrigação legal. De maneira que com isto... Esta estrutura não é tão diferente como isso de uma estrutura usual, mesmo que não fosse obrigatória, não é? Bom, por uma necessidade de distribuição, não é? Voltando ao exemplo da fita preta, a fita preta pode vender diretamente ao restaurante, normalmente opta por não o fazer porque recorre a um distribuidor que depois faz a distribuição capilar dos seus produtos. Mas nos Estados Unidos é uma obrigação legal, o que faz com que ao longo destes últimos 90 anos a estrutura de venda de vinhos nos Estados Unidos seja muito fragmentada, muito capilar. Então tu tens um liquor store, não é, ao lado de uma lavandaria, em cada bairro. E então há 50 mil lojas independentes, o que nós chamamos aqui em Portugal de uma garrafeira, que em Portugal desapareceu, agora estavam a voltar para a paisagem urbana portuguesa através de uma loja de vinhos. Isso nos Estados Unidos é realidade. De maneira que dá lugar para muitos pontos de diferenciação, não é? Alguém se pode focar ao nível do retalho em França e em Itália, mas depois abre uma loja nova que faz Argentina, Portugal, Espanha e vamos supor Nova Zelândia, não é? Então há lugar para muitos países, há lugar para muitas categorias, há lugar para muita diferenciação, porque o retalho está muito fragmentado. E é isso tua empresa, dá... o que tu tens, ao contrário
tens uma importadora de vinhos para os Estados Unidos e, portanto, Nós até temos duas coisas. Nós até temos duas coisas, que nós somos importadores nacionais e depois somos distribuidores em Nova York, New Jersey, Connecticut, e depois temos uma licença de distribuição na Califórnia também. De maneira que há alguns pontos... Dois dos tiers, digamos assim. Exatamente, 2 dos tiers, exatamente. E imagino que o mercado é muito específico nos Estados Unidos, em particular, há de haver estados muito diferentes uns dos outros, por um lado. Por outro lado, é dos poucos países produtores de vinho, que eu me lembro, não é o único, mas porque há especificidades noutros lados parecidas, mas que tem uma componente fortíssima de importação. Normalmente os países que exportam, que fazem vinho, consomem o seu próprio vinho, pouco importam. Os Estados Unidos têm um de vinho fortíssimo, local, mas mesmo assim importa muito. E isso deve trazer problemas. Correto. Os Estados Unidos têm essa vantagem de serem um país grande aberto à novidade. E então são o maior, digamos, consomem 70% dos vinhos que consomem são vinhos domésticos e com 30% importados são o maior mercado de vinhos do mundo. Uau. De maneira que consomem 330 milhões de caixas por ano, cerca de 100 milhões destas caixas são importadas e Portugal tem, das 100 milhões de caixas importadas, tem vendas de 1,5, 1,6 milhões de caixas. De maneira que, quando eu dizia ao início que nós somos pequeninos, o portfólio espanhol vende 180 mil caixas de vinho, o portfólio português vende 25 mil. Mas com essas 25 mil chegam a muito restaurante nos Estados Unidos, chegam a muito retalho, chegam a muito pontos nos Estados Unidos. E está mais ou menos de acordo com a proporção dos países, não é? A Espanha é 6, 7 vezes melhor que Portugal, portanto, esse número faz sentido na minha cabeça, no vosso portfólio. Alguma coisa desses, como o Chile, países como a Nova Zelândia, que conseguiram penetrar no mercado americano de forma muito relevante. De maneira que, e conseguiram, quer dizer, nós também temos... São companhias que... Eu conheço mais em comunidades locais, porque nós também temos uma comunidade local forte. Como é que explicas esse fenómeno? As comunidades portuguesas nos Estados Unidos são muito relevantes, são quase 2 milhões de pessoas. Mas são comunidades que estão na costa este, estão em New Jersey, estão em Massachusetts, estão em Rhode Island e depois estão nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, em San Diego e no Vale Central, Central Valley, na Califórnia. Essas comunidades estão servidas há muitos anos, já há décadas, por empresas grandes portuguesas. Okay. De maneira que essas empresas vendem por esses canais. Os importadores, eu trabalhei no ICEP também 4 anos em Nova Iorque e conhecia esses importadores importavam e vendiam os vinhos portugueses a essas comunidades. O que eu fiz, começando em 2010... Um mercado de saudade, não é? É, exatamente, um mercado de saudade. São vinhos de alta gama, dirigidos a um público muito específico. São um bocadinho de tudo, mas mais entradas de gama e depois também alguns vinhos caros, que há, graças a Deus, muitos portugueses que vingaram nos Estados Unidos e têm esse vínculo com Portugal e compram Barca Velha e compram vinhos do Douro caros. Também existe esse negócio. O que eu procurei fazer quando comecei a trabalhar no mundo dos vinhos com a José Maria Fonseca nos Estados Unidos, que tem um grande importador. De maneira que, naturalmente, esse grande importador levou-me para aquilo que se chama um mercado mainstream, ou seja, levou-me para o mercado fora das comunidades portuguesas. E vi essa oportunidade, obviamente que era muito mais lenta, mas essa oportunidade realmente estava lá, esse mercado realmente estava lá. E como todos nós sabemos, este descobrir de Portugal nos últimos 6, 7 anos pelo turista americano faz com que muita gente tenha vindo a Portugal. Não é? O facto da TAP voar quase 50 voos semanais, até há 3 semanas atrás, 50 voos semanais entre os Estados Unidos e Portugal
fez uma grande diferença também no nosso negócio, porque o nome e a marca de Portugal começa a girar, as pessoas começam a ter uma relação com portugueses, com Portugal, com a nossa gastronomia, com a nossa estética e começam a dizer, bem, Portugal é um país fantástico, vou começar a beber vinhos portugueses. Vou para Portugal, então vou começar a beber uns vinhos portugueses para me aclimatar à ida a Portugal. Voltei de Portugal, adorei Portugal e continuo a beber vinhos portugueses no Texas, ou no Arizona, ou na Califórnia, onde as pessoas vivem. E imagino agora que do ponto de vista do negócio a coisa está mais complicada, mas os canais que ainda vão funcionando são alguns canais de exportação, não é? No teu caso de importação. Evidentemente, como toda a gente, não somos exceção, a coisa está muitíssimo mais complicada desde há 3 semanas para cá, desde há um mês para cá, está muitíssimo mais complicado. Mas há esta visão americana que eu gosto da vida, que é, apesar de um momento ser um momento muito difícil, muito duro na América, nós todos recebemos as notícias todos os dias, a América a mim ensinou-me um certo otimismo, de maneira que dentro da nossa empresa há uma grande dinâmica das pessoas à procura de o que é que o mercado vai ser nos próximos 12, 24, 36 meses, nos formatos nisto que nós somos um exemplo, aquilo que estamos a fazer, esta entrevista que me estás a fazer, como é que se vai vender vinho, que vinhos é que se vão vender, que vinhos é que não se vão vender, de maneira que com a restauração fechada, 40% do nosso negócio ia à restauração. Desculpa, houve aqui e agora a nossa... falhou, o número exato falhou, como falhou nessa altura, podes repetir? Eu dizia 60% dos nossos clientes eram restauração, por isso a restauração é realmente uma grande plataforma para se explicar vinhos, se apresentar vinhos às pessoas, que é muito especial, as pessoas estão num restaurante. Lá os restaurantes fecharam por lei também, ou como cá? Os restaurantes fecharam nos Estados Unidos, estima-se que 60% destes 10 milhões de desempregados que os Estados Unidos, estes números gigantes dos Estados Unidos, 10 milhões de desempregados em 3 semanas, estima-se que 60% sejam da indústria de hospitality, de maneira que é terrível. Uma das coisas que estamos a fazer justamente é lançarmos um pack de vinhos e doamos 50% do nosso lucro para fundos de apoio às pessoas que trabalham na restauração. Isso está a andar, estamos em 60 contas, de maneira 60 retalhistas que já aderiram e agora estamos a fazê-lo também com grupos de restauração, um bocado como veio acontecer nas cidades portuguesas, vieram instalar agora nos últimos 6, 7 anos, que têm 4, 6, 20 restaurantes e estamos a juntar-nos a esses grupos e a fazer, juntamente com eles, uma venda de vinho, que podem ser uma caixa de 6, que custa, vamos supor, $130 e nós doamos os nossos lucros, 50% dos nossos lucros, para fundos de apoio a esses desempregados da restauração. Isso normalmente nos Estados Unidos é o tipo de coisa que o cliente final adere muito, não é? Que sente que eles são muito motivados para apoiar, que se sentem que gostavam daquele restaurante do costume, eles adoram a ideia de apoiar quando é preciso. É verdade, isso é uma característica que eu gosto muito da sociedade americana, em que ao haver menos Estado, há mais sociedade civil. E então uma das coisas que eu tenho visto é verdade que há mais sociedade civil e também, deve-se dizer, há mais dinheiro, não é? As pessoas têm mais aquilo que em inglês se chama disposable income, de maneira que dou-me ao trabalho de ir ver o valor das doações e são valores de doações muito generosos. Há pessoas que dão 150, 200, $500 para apoio dos desempregados do restaurante da esquina, do bairro onde gostavam de ir e que esperam que esse restaurante volte. Isso é muito interessante. É muito interessante. Nós mesmos como importador temos feito. É uma coisa tem que ver, eu acho que tem que ver com a cultura, não é? Que, como eu dizia, há menos Estado e mais sociedade civil, de maneira que a
sociedade civil mobiliza-se muito rapidamente para estas formas de apoio. Portanto, isso é o teu, digamos, o teu kit de emergência durante a crise. E tu e a tua equipa, o que é que estão a pensar para o prazo um bocadinho mais longo, para quando o impacto da crise for começar a passar? Eu comecei a trabalhar no mundo dos vinhos com a José Maria da Fonseca, como te disse, em 2008. E em 2008, com a José Maria da Fonseca e com o importador deles nos Estados Unidos na altura, tivemos grande sucesso a vender vinhos mais baratos, que cá mesmo oferecem qualidade. Lançámos um vinho verde nos Estados Unidos e depois lançámos Piriquita também nos Estados Unidos, que hoje está em muitos estados. E as pessoas não deixam de consumir vinho, mas consomem vinhos mais baratos. Então, se num ambiente generoso e de crescimento e de uma economia saudável, como tínhamos até há 3 semanas atrás, as pessoas consumiam vinhos, pagavam $20 por uma garrafa, $25 por uma garrafa e muitíssimo mais num restaurante. Agora o que vai acontecer é as pessoas não vão deixar de beber nas suas casas, mas vão descer dos 20 para os 15 e dos 15 para os 10. De maneira que acreditamos que há vida nestes price points daqui para a frente. No retalho, não é? Porque a restauração estará fechada até sem data de abertura e quando houver essa abertura não há confiança para uma pessoa se meter num restaurante com mais 100 pessoas, não é? Então a restauração vai ter uma retoma muito lenta, mas o retalho, o que está a acontecer no retalho americano é que há muitos dos nossos clientes que estão a trabalhar toda a máquina, não dão abasto a vender vinho às pessoas, a vender vinho dos novos formatos, não é? Ou a entrega no carro, ou a entrega em casa, a fazerem Zoom calls, a darem explicações sobre os seus vinhos, etc. Já a máquina já começou a reagir? Sim, sim. Nós mesmo, esta semana carregamos um contentor com 1.300 caixas de 3 ou 4 produtores nacionais e daqui a 10 dias, 2 semanas, carregamos outro. Por isso, vinhos mais com estas características, mais destinados ao retalho. E nós, nesse price point, conseguimos combater com outros competidores que têm mais facilidade do que nós, sei lá, argentinos, chilenos, os próprios americanos têm vinhos muito baratos, aliás, bastante maus, diga-se. Os americanos têm tudo, não é? Se o consumo é 70% de vinho doméstico, há de tudo, não é? Mas em princípio têm, à parte daqueles casos realmente de vinhos muito baratos, em princípio têm estruturas de custo mais caras do que nós. Mas os chilenos e os argentinos não, ainda têm a questão cambial a favor deles, não é? É verdade, os vinhos argentinos tiveram grande sucesso nos últimos, digamos, de 2008 para os últimos 10 anos, até 2018, vamos pôr, e depois criaram um platô, um bocadinho foi o sucesso, um bocadinho vítimas do seu sucesso. Os chilenos são muito fortes no mercado porque são comercialmente muito fortes e têm um alinhamento de distribuição muito forte nos Estados Unidos, mas normalmente não estão na restauração, por isso agora estão até numa boa posição. Nós temos defendido até a própria estratégia da Vini Portugal e tudo, tem sido um bocadinho, e a tua, não é? Estamos todos alinhados nisso, vender um bocadinho de diferenciação, não conseguimos muito combater por preço. Verdade, a Vini Portugal tem feito um ótimo trabalho nos Estados Unidos nos últimos anos. O trabalho deles tem contribuído para este aumento da nossa exportação, este aumento da divulgação dos vinhos portugueses e sim, nós temos uns produtos espetaculares que vendemos nos Estados Unidos, para começar com o António Massanita que entrevistaste, temos os vinhos dos Açores, que são um êxito na comunidade de restauração e dos sommeliers, vendemos vinhos velhos das Caves de São João, uma coisa espetacular, se procurares na internet, está por todo lado nos Estados Unidos. Vendemos os vinhos do Álvaro de Castro, vendemos os vinhos do Luís Seabras. Os vinhos do Luís Seabras chegam aos Estados Unidos e esgotam, de maneira que estão aquilo que a gente chama em allocation. E não é tão pouco assim, porque para um produtor pequeno como o Luís Seabra, são 1.500 caixas de Luís Seabra, não deixa de ser espetacular que o mercado americano tenha uma certa voracidade por esses vinhos espetaculares que saem do Douro, e é a prova de que Portugal também combate nesse jogo de vinhos superiores, e agora vai ser mais difícil vendê-los, mas acreditamos que ainda é possível. E eu sei também que tu tens uma relação importante com
com restaurantes, até pelo próprio tipo de clientela que tens lá e conheces muitos chefes e cá também te interessas e tens trabalhado muito com chefes de cozinha, com restauradores. A pergunta é como é que é possível fazer esta ligação? Quais são as tuas ideias sobre que capacidade é que nós teremos para daqui para o futuro, já imaginando depois da crise, não é? Reconstruir um bocadinho essa tal confiança, esse quase estilo de vida que nós gostávamos de ter e que agora será mais difícil. Como é que o mundo do vinho pode ajudar, como talvez tenha sido ajudado por alguns chefes, como é que agora pode ajudar um bocado de give back, não é? À la americana. Esse giving back é o que estamos já a fazer, temos este relief pack, enfim, ainda ontem tive um call com um grupo importante de Nova Iorque, esperamos anunciar nos próximos dias, não é que não posso dizer porque não seria correto, mas em que estes restaurantes que têm um grande acesso a um número muito grande de pessoas façam uma venda de vinhos, que é uma venda que ajuda quem mais precisa, não é? De maneira que nós, ao doarmos uma parte do nosso lucro para os fundos de desempregados dos restaurantes, estamos a ajudar quem sempre nos ajudou, estamos a tentar que essa indústria sofra menos, vai sofrer muito. Vês como cá, alguns restaurantes cá, até uns que começaram por fechar, depois viraram-se para o delivery e para o takeaway, e alguns outros apareceram com uma coisa que também me parece interessante, que é melhorar a sua oferta de vinhos no takeaway, não é? E, portanto, um bocadinho a colocar a sua garrafeira, arranjar uma maneira de fazer alguma faturação, escoando um pouco a sua garrafeira. Claro. Por um lado isso compete com as garrafeiras, por outro lado é uma maneira também dos restaurantes se manterem vivos e isso é bom para o setor todo, não é? Tu vês isso lá acontecer também nos States, não? Isso é uma coisa espetacular sobre a sociedade americana, ou uma característica da sociedade americana, a sua plástica, a sua forma de se adaptar rapidamente, que é, como eu te explicava destas regras de venda de vinho nos Estados Unidos, tens uma divisão muito grande entre aquilo que é restauração e retalho, e as regras impedem de uns irem na direção dos outros. Com este problema, rapidamente as autoridades americanas mudaram a lei e permitem aos restaurantes venderem vinho, se estão a vender comida, possam também vender vinho. De forma a que, se estamos a vender, vamos supor, $40 ou $30 de comida, que se possa juntar uma garrafa de $20 e subir o preço e subir aquilo que os restaurantes precisam para, enfim, ser sustentáveis e estar do outro lado deste túnel, como nos dizem, I'll see you on the other side. É impressionante, quer dizer, mudar uma lei assim num instante é uma coisa que impressiona, não é? Porque nós cá acho que passaríamos 1 milhão de anos em discussão sobre isto e sobre aquilo, depois era preciso reunir o intersetorial e mais a comissão não sei de quê. Isso é uma velocidade que os americanos têm, que é espetacular. Mas também eles, cada estado e cada cidade tem mais autonomia para fazer esse tipo de coisa. Também. Tenho um amigo meu que está à frente de uma destilaria, um português, está à frente de uma destilaria no Louisiana e converteu a destilaria para produzir álcool, para vender à indústria que faz o gel, não é? O sanitizer. Que a destilaria está agora toda vocacionada para vender álcool. Isso muito cá, rapidamente. Eu acho que cá também aconteceram algumas dessas coisas. Eu vi, sim. Principalmente pessoas dos têxteis começaram imediatamente a fazer máscaras e batas e coisas assim, atuaram rapidamente. Claro que fizeram. Os têxteis é uma indústria espetacular em Portugal e a gente dos sapatos também. Puxa pelo melhor das pessoas, não é? Digamos assim. Sim. Por isso é que nós temos esperanças de ainda recuperar. Entretanto, perguntava-te mesmo cá, trabalho com chefes de cozinha, assim, cá, o teu negócio está a e pronto. A verdade é que tenho muitas relações com os chefes de cozinha aqui, sigo o trabalho de toda a gente, estou muito na restauração, mas não vendo vinho em Portugal. E se calhar é tempo de começar agora, porque não vou poder viajar para os Estados Unidos por um tempo ainda, eu acho que razoável, mas não vendo vinho em Portugal. Decidi focar-me na venda de vinho nos Estados Unidos e na venda de azeite, coisa que também faço com outra empresa,
e temos azeite no retalho, em 500 pontos no retalho, azeite português, isso está a funcionar. E também vendemos lojas que fechou e estamos à espera que reabra. Ok, muito bem. Então as perspectivas são boas, continuam os canais abertos, isso é interessante e a malta sempre naquela fightback, não é? E por isso eu agradeço ao Rui este Claro, super bem-vindo. tempo que nos conseguiu dar e fico contente de ver sempre esta vontade de reagir, de resistir e reagir e começar a planear para o futuro também. Rui, um grande abraço e É obrigado. verdade, Luís. Muito obrigado. Um abraço e até muito breve. Obrigado.